Olá, olá! Tudo beleza? Eu sou a Ju e este é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. É claro que quero desejar uma boa semana para todos vocês que escutam este conteúdo semanalmente. Estou muito feliz hoje, muito feliz por ter conseguido este conteúdo para vocês. Vou contar como foi, bem rapidinho. Eu já tinha feito o convite no passado, mas ainda não tinha rolado aquela certeza para a gravação, sabe? Em agosto, eu refiz o convite e conversa vai, conversa vem, eu mandei o agendamento com o dia e horário da nossa gravação. E bingo! Comemorei a confirmação. Este episódio é muito especial para mim. A pessoa com quem eu conversei também. Ele está com Falar Português Brasileiro desde 2021. E o mais gostoso é que quando ele fala que com Falar Português Brasileiro ele pode aprender coisas do mundo todo, pois são diferentes nacionalidades que participam dos encontros. Não é só aprender português, não é só aprender o idioma, é aprender coisas a partir do idioma. E isso me deixa muito, muito, muito feliz. Bom, devido aos inúmeros compromissos durante o mês de novembro, lamentavelmente ele não pôde participar dos encontros do Clube de Leitura e do VIP Patreon. Você também pode ser VIP Falar Português Brasileiro. Apoie o podcast e venha participar das nossas reuniões. Precisei mandar uma mensagem para ele, dizendo que estava com saudades. Scott, espero vê-lo em dezembro. Bom, a conversa durante o nosso episódio, durante a nossa gravação, foi muito boa. Vamos ouvir? Olá, Scott. Boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, professora Ju. Como você está? Já fez sua caminhada hoje? Não, caminhada hoje não. Fiz meus exercícios normais, mas não caminhei, não corri. Não correu nada? Bicicleta? Não, hoje não. Eu vou de bicicleta depois do nosso encontro. Para onde você vai? Tem uma trilha asfaltada bem perto, que vai perto de uma lagoa, entre um pedacinho de floresta, e por aí uns 5, 6 milhas por 10 quilômetros por aí. Isso que eu ia perguntar, mas espera aí, quanto que é? Milhas em quilômetros? Quilômetros, eu sei os dois, se eu fazer o cálculo. Ou 10 quilômetros mais ou menos, Scott? É, por aí. Bem curtinho, rapidinho, só para esquentar um pouco. Não, quero uma trilha nova, quero explorar. Excelente, muito bem. Scott, obrigada por você estar aqui comigo hoje. O prazer é meu. Obrigada por ter aceitado o convite. E, incrivelmente, eu lembro de ter convidado você já no passado. E vamos ver. E finalmente este dia chegou. Sim. Consegui te pegar, não, Scott? Não, tudo bem, vamos lá. Scott, gostaria que você compartilhasse, que você comentasse com a gente como foi como é a sua história com o português e com o Brasil. Eu acho, e eu sempre falo para os alunos, que eu acho a sua história com o português e o Brasil muito, muito, muito interessante e eu gosto muito dela. Obrigado. Então, no ensino médio, eu estudei uns 4 anos o espanhol. Deixa eu fazer uma observação, interrompê-lo. Pode. Por favor, Scott.
Faça sua apresentação. Quem é você, o que Ah, você faz, onde você mora. Ih, esqueci sim, tudo. esqueci mesmo. É que eu Então, fico tão à vontade conversando com você também. eu pulei ao assunto. Não, é bom. Eu sou Scott, eu moro nos Estados Unidos, quase minha vida inteira, claro. Moro em uma cidade chamada Myrtle Beach, é uma cidade no litoral do sudeste do país, mas do mesmo jeito que eu moro perto da praia, eu nunca vou lá. Eu acho isso incrível. Uns É, querendo estar na praia e outros moram perto e nem vão. é, eu gosto, Entendo. eu digo para as pessoas que eu gosto de praia, mas não gosto da areia, não gosto do calor, não gosto das pessoas. Mas a praia eu gosto. Gosto da praia também em outros lugares, né? Não da minha É, praia. é, mas isso. Ah, então, minha jornada no português iniciou ensino médio, estudando espanhol. O diretor da escola, não sei como se chama esse título, ofereceu uma oportunidade para fazer um intercâmbio. Ou minha intenção essa vez era de aprender espanhol, um país, né, com falante espanhol, México, Espanha, qualquer, mas não tinha a oportunidade de aprender espanhol. Eles dizem que você pode ir ao Brasil. Tudo bem. De qualquer forma, se não falam espanhol, mas de qualquer forma eu vou aprender uma língua estrangeira. Então, o espanhol me deu uma boa base no início, para iniciar meu português. Então, fui por aí que eu fiz uns entrevistas, tinha que escrever, não cartas não, mas ensaio descrevendo o valor dessa viagem. Ganhei, me mandaram ao Brasil. Quando eu terminei, ou matriculei ensino médio. Então, passei ano entre ensino médio e faculdade no Brasil. E aí você entendeu que o espanhol não te dá base nenhuma para o português. Tinha um pouco, mas de qualquer forma não importava para mim, porque eu ficava focado na aprendizagem de uma língua estrangeira. Esse é o objetivo, a meta que eu marquei para mim. Excelente. Aí você veio para o Brasil. Sim, fui Em lá que e ano? não quero dizer muitas décadas. Não, vamos marcar esse tempo em décadas, não anos, não. Ok. Então, 1989, cheguei lá no Brasil, em Brasília. Cheguei lá em Brasília e morava com 3 famílias brasileiras. Passei o dia inteiro falando e lendo português e marquei meu objetivo de evitar, no máximo possível, todos os falantes de inglês, além dos brasileiros. Se eu encontrasse brasileiro que queria falar inglês comigo, tudo bem. Mas eu pedi que eles falassem inglês e eu responderia no português. Todo mundo concordava, e foi assim. E depois 10, 11 meses no Brasil, voltei aos Estados Unidos para começar a faculdade. E durante esse tempo hospedamos uma brasileira que eu conheci lá no Brasil. Então, o português continuava com ela durante esse tempo todo. Ela sabia que eu queria falar português o tempo todo e eu falava. Então, depois ela voltou ao Brasil, ela iniciou uma carreira ensinando inglês. Até hoje ela ainda faz, ensina inglês. E você tem contato com ela até hoje, Scott? Tenho sim. Isso que é legal, né? Mas não tem jeito é muito mais difícil criar uma carreira com português aqui nos Estados Unidos,
onde eu moro do que uma carreira de ensinar inglês no Brasil. Mas a gente passou muito tempo, porque isso era a época bem antes da internet. Então a gente passou muito tempo sem comunicar, porque não tinha jeito de comunicar facilmente, não. E passei muito tempo sem falar, sem ler, sem fazer nada com o português. E finalmente resolvi que não queria perder essa capacidade de falar. Então, depois de muitos anos, eu resolvi reiniciar minha aprendizagem do português. Então, pesquisei na internet os recursos e por isso encontrei a professora Ju e fazia 30 minutos, ou cada dia um pouco, ainda pratico cada dia um pouco, ainda hoje, de alguma forma, porque ouvir, ler, escrever, preciso escrever mais. Escrever, mas minha carreira é banqueiro, então eu faço empréstimo de casa, ajuda os clientes a ganhar uma hipoteca para comprar a casa. Aquela hipoteca de 30 anos que nós temos aqui também, Scott? A hipoteca a gente tem é de 30 anos, pode ser, o máximo. Não sei qual eles têm ali no Brasil, é de 30 anos mesmo? O máximo são 30 anos. Então, tenho a minha esposa somos casados quase 30 anos, tenho 2 filhos adultos, 3 netas, e recentemente completamos uma viagem ao Brasil, Amazonas, ao estado das Amazonas. Scott, como foi essa viagem? Quem veio com você? Sim. E como você organizou? Porque assim, lá em 2021, quando você veio falar português brasileiro, eu lembro que você fez o intermediário, depois você fez os 30 minutos, fez os 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos completo. Você também faz parte do Apoiadores do Podcast, faz parte do Clube de Leitura. E eu lembro de você falando sobre a viagem, sobre o planejamento, que ia sair em 2022, mas que deu certo, não deu certo em 2023, e finalmente aconteceu em 2024. E o dia que você me falou que estava tudo certo, nossa, eu fiquei até aliviada. Eu também. Eu e a minha neta, os viajantes eram claro, minha filha e minha neta mais velha. Tenho 3 netas. Eu e a minha neta conseguimos nosso passaporte bem rapidinho. Minha filha mandou a aplicação para o passaporte dela, ela enviou, a aplicação dela sumiu. Depois de um tempo, ela ligou ao departamento do governo dizendo que você recebeu ou não recebeu, o que aconteceu. E a pessoa lá, o funcionário do governo diz, recebemos nada. Então, você pode fazer uma nova aplicação e pode ir, porque tem que comprar o pagamento para ganhar. Tem que mandar dinheiro com a aplicação para eles fazerem o processo de criar seu passaporte. A taxa. Então, a taxa. Você pode voltar ao correio, eles vão te renovar, porque eles podem ver se alguém usou o cheque, mas ninguém usou. Então, sumiu mesmo. O correio deu mais um cheque para ela mandar com a aplicação novo e rapidinho ela ganhou o passaporte novo. E durante isso todo, enquanto a gente está esperando, eu fiquei em contato com uma empresa chamada Aventura do Brasil, que tem boas avaliações ali no Google e Trustpilot.
é um site que dá avaliações. Então, fiquei em contato com eles enquanto a gente esperava pelo passaporte da minha filha. Eles fizeram todos os planos, todos os guias, tudo, além do avião para chegar lá. Então, esse jeito é bastante caro, mas é a primeira vez que eu viajo ao Brasil faz muito tempo, eu queria uma boa experiência para todos nós. Então, nesse caso, eu prefiro pagar um pouco mais para ter uma boa experiência e depois a gente arranjar outras coisas no futuro. Mas eles fizeram um bom trabalho e tudo foi coordenado muito bem. Tivemos nenhum problema. E você estava com a sua família, você estava com a sua neta e não queria ter problema mesmo, né? Não perrengue, não. Nenhum perrengue, exatamente. Não. Só perrengue com os aviões. E Scott, como foi a estadia aqui no Brasil? Como foi lá em Manaus? Primeiro, antes de chegarmos lá em Manaus, quando você chegou em São Paulo, qual foi a sua primeira dúvida? Primeiro, podemos beber desse bebeduro. Porque... E aí? Não, eles dão um conselho de não beber água do torneio diretamente. Mas tem bebedouro ali no aeroporto. Claro que eu mandei uma mensagem para a professora Ju, tá certo para beber esse bebedouro? Sim. Ela fala, claro, pode. Vai, toma água aí, vai. Então, mas eu achei interessante quando a gente chegou no aeroporto, saindo do avião, parecia que você entrasse no shopping. Tinha toda a mercadoria, bebidas, joias. E cadê o aeroporto? Cadê o aeroporto? Então, passa pelo mini shopping para chegar ali finalmente no aeroporto mesmo. Exatamente. Primeiro você faz compras. Depois você termina de chegar. Mas foi muito... nunca vi isso. Eu viajei muitos aeroportos na minha vida aqui nos Estados Unidos. Nunca vi. Tem lojas para comprar algumas coisas, claro. Mas essa situação parecia bem um shopping mesmo. Incrível. Mas, e nessa área dos aeroportos internacionais, você pode pagar em dólar ou pode pagar em real. Não, é claro. As duas possibilidades. Não são todos, só os aeroportos maiores que tem. Isso daí os pequenininhos não têm. Infelizmente, né? Não. Não. Mas a viagem às Amazonas foi muito bem. E gostamos muito. A situação mais perigosa de muita gente vai perguntar, foi um piranha que mordeu, um encontro com um jacaré. Não, cara, foi o trânsito, o tráfego nas ruas da Manaus. Isso foi a coisa mais perigosa durante a viagem toda. Como assim? E as piranhas? Os jacarés? Não. Você pode manter uma distância entre você e as piranhas e jacaré. Ali na rua de Manaus é uma bagunça. Toda motocicleta indo para lá, vindo para cá. Tem ônibus entrando na rua com como se chama, pisca-pisca, piscando. Não importa que seu carro... do carro? A luzinha que marca... Não, semáforo não. A luzinha que marca vai virar à direita, vai virar à esquerda. A seta. Então, o ônibus tem a seta piscando. E ele vem na rua, vem na sua faixa. Não importa que você esteja lá, não. Ele vem. Você que está errado. Não, eu não dirigi nada, então... Você está errado, você está onde não deveria. Mas foi muito interessante, mas eu gostei bastante.
Mas, Scott, lá em Manaus, eu não conheço Manaus, tá? Eles usam a seta ou eles usam a buzina? Pom. Também. Também. Não, a pessoa que tá perdendo sua faixa está usando buzina para avisar o ônibus, caminhão, qualquer, que você está na faixa. Porque tem algumas cidades aqui no Brasil, por exemplo, eu lembro muito de Recife, que os motoristas usavam a buzina e não usavam a seta. E aí o toque da buzina tinha ali a comunicação do que estava acontecendo. E na época, isso faz bastante tempo, eu fiquei impressionada e assim, nossa, que cidade barulhenta, horrível, em que ninguém entende. Na verdade, eu era a única que não entendia, porque todo mundo que é de lá acaba se entendendo, né? É. E você gostou da cidade de Manaus? Eu gostei da cidade, o central, principalmente, porque é bem histórico. Claro que o Manaus fica lá na floresta amazônica cinco séculos, 500 anos. Mesma coisa. Está lá há muito tempo para defender o rio, naquela época, contra os holandeses. Então, a gente visitou o central, as partes mais históricas da cidade. Visitamos a Musa, que era uma reserva biológica, zoológica. Passamos 2 dias lá na Manaus e aproveitamos a comida, visitamos o teatro também, é o mais histórico. Eu acho incrível que alguém construía um teatro bem no meio da floresta para eles queriam parecer avançados iguais aos franceses. Então, por isso foi uma razão, motivação para construir o teatro. A gente fez a mesma coisa aqui nos Estados Unidos com o nosso congresso, mas e aí? Depois disso, a gente fez a viagem ao como se chama? O Amazon Turtle Lodge, é o nome mesmo desse hotel na floresta. Tem alguns cabines, pode ficar nos cabines. Eu posso colocar o seu vídeo no canal do YouTube? Pode. Ok, o vídeo estará aqui na descrição do episódio também. Mas tem cabine com ar-condicionado, graças a Deus. Você pode. Não, tem uma. Eu já falei várias vezes para a professora Ju, tenho 3 regrinhas para a sobrevivência minha: café, ar-condicionado e Wi-Fi. Se eu tiver essas 3 coisas, vou fazer muito bem. Tá tudo bem, né? Mas tinha, o hotel tinha toda, mas não tem o Wi-Fi ali nas cabines, mas tem que ir ao restaurante que tem lá para usar o Wi-Fi. E no restaurante tem o café. Tem café. Então tá tudo perfeito. Ô, Scott, quantos dias vocês ficaram lá no meio da floresta? E além do café, Wi-Fi e ar-condicionado, tirando essas 3 comodidades, como foi a experiência de estar no meio da floresta? Foi ótimo, porque a gente tinha o guia profissional, a senhora que guiou-nos na floresta. Ela está fazendo o trabalho como guia 25, quase 30 anos. Então, ela conhece muito bem a floresta. A gente faria 2 ou 3 viaginhas, pode ser, durante o dia. De manhã, a gente voltaria para almoçar e mais uma viaginha de tarde. E talvez a gente foi para
observar os jacarés. Então a gente foi à noite para observar os jacarés. Então a gente tinha essas viagens com guia, motorista do barquinho. Então foi uma experiência boa. Já dei boa avaliação para a Aventura do Brasil. Ou recomendaria que alguém usasse a Aventura do Brasil. As pessoas lá falam inglês se você precisar, ou talvez alemão, outras línguas, francês. Tem pessoas lá que falam várias línguas para ajudar a pessoa. Mas eu usei o tempo interagir, falando com o agente de viagem lá, com português. Ele fala inglês, mas não queria falar. Falava português com ele, pela esperança, se eu arranjar essa viagem só com português e conseguimos. Meu português está bastante bem. Bom. Bastante bem. Excelente. Agora, Scott, quantos anos tem a sua neta? 13. O que ela achou desta experiência? Ela gostou também, adorou. Aproveitou bastante. Foi muito bom. Ela não... às vezes tem meninos de 13, 14, 15 anos por aí. Elas acham tudo chato. Não gostam de nada. Gostam de nada. Mas ela aproveitou bastante, gostou bastante. Minha esperança que essa viagem seria uma boa experiência, uma boa memória para ela, para o resto da vida dela. Por isso eu perguntei. Adolescentes normalmente não gostam de muita coisa, né? Scott, mais uma pergunta. Sim. O que vocês comeram que você mais assim gostou, ficou surpreso com o sabor ou que foi novidade? Como se chama aquele peixe? Pirarucu. Pirarucu? Não sei, tambaqui pode ser também. Tambuqui? Tambuqui? Tambaqui. Tambuqui. A gente comeu bastante isso, mas é muito bom. Aqui, tambaqui. Tambaqui. E como é o preparo desse peixe? O que vai dele? O peixe cru, puro, grelhado. frito? Não, grelhado. Grelhado. Foi muito bom. Peixe grelhado na churrasqueira. Grelhado na brasa. Sim. Mas a coisa que a gente mais gostou durante a viagem, claro, com turista, foi a comida. A comida era bem... Não, eu acho com o podcast, o brasileiro aprende bem que você deve ter muito orgulho no seu país. Claro que tem problema, igual qualquer outro país. Mas tem muitas coisas para oferecer estrangeiro, outras pessoas, para oferecer ao mundo. E por isso a gente aproveitou bastante. Todas as pessoas eram de bom humor, elas falavam com a gente de qualquer forma, se apresentaram. Como a gente foi, qualquer pessoa na rua, tudo bem, como você está? Conte a história. Mas o país é uma maravilha. Brasileiro não tem problema, claro, mas tem muitas coisas boas também. Concordo com você. Temos problemas? Temos, mas eu acho que as coisas boas devem se sobressair. E nós mesmos, os brasileiros, devemos parar de falar mal do nosso próprio país. Aliás, eu não falo mal, não. Pelo contrário, eu só vejo as coisas boas. E falo das coisas ruins também, para que vocês fiquem espertos e prestem atenção nas ruas por onde estiverem andando. Mas a comida toda era uma delícia. Todas as comidas bem frescas, bem preparadas. Então, ficamos chatos com a comida quando voltamos aos Estados Unidos. Ficaram tristes? Triste e chato também, porque a comida aqui a gente tem bastante comida ultraprocessada. É difícil evitar. Isso é verdade. Mas triste também. Scott, tem um planejamento para uma próxima viagem? Tenho, claro que tenho. Se eu não voltar
Antes, a Copa do Mundo feminina será no Brasil 2027 e terão jogos em Brasília. Então, estou esperando voltar a Brasília para ver o jogo mesmo, ali no estádio, e visitar também com as pessoas que conheço lá, as duas pessoas, 2 ou 3 talvez. Uma sugestão, já que você foi para o Amazonas, é que, já que você vem em 2027, possivelmente, para Brasília, Distrito Federal, centro do Brasil, é que você venha até o Pantanal, que acredito que vai ser uma experiência tão interessante quanto a floresta. Uma outra vegetação, outros tipos de peixes, de rios. Preparo também ar-condicionado, café, Wi-Fi e bastante mosquito. A gente tem isso aqui, então. Então tá tudo certo. Certo mesmo. E muita pescaria no Pantanal, mas a pesca consciente, pesca e solta. Para comer pode, o que não pode ser a pesca predatória. Isso se até lá ainda existir o Pantanal e não colocarem fogo em tudo, né? Que é o que estão fazendo. Scott, você gostaria de dizer mais alguma coisa para os nossos ouvintes do nosso podcast Falar Português Brasileiro? Se vocês puderem arranjar os recursos de tempo e dinheiro, visitem o Brasil. Escolhem um lugar que visitar e visitem. Você gostaria, sem dúvida nenhuma. Excelente. Não precisa nem ser Eu acho que não precisa ser os lugares aí de cartão postal, por exemplo, Rio de Janeiro. Tem outros lugares também. O Brasil é tão grande e dá para conhecer muitas coisas. Não, claro que se você quiser visitar o Rio, seria uma boa experiência também. Mas tem o Nordeste e o Sul, tem tantos lugares bem diferentes, mas todo brasileiro lá. Então, se eu pudesse, eu emigraria ao Brasil para ensinar o inglês. E para usar o Sistema Único de Saúde também. Também. Espero que dê certo. Vamos ver. Scott, muito obrigada pela nossa conversa, muito obrigada pelo seu tempo aqui comigo. Foi meu prazer ainda. O prazer é todo meu, o prazer é todo nosso. E sempre estarei de portas abertas. O podcast é seu. Claro, um apoiador, com certeza. Quando você quiser vir falar qualquer coisa aqui, vamos gravar um episódio. Poderíamos falar sobre as hipotecas, né? Um próximo conteúdo. Ok. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Ok. Muito obrigada, Sr. Scott. Desejo aí uma boa tarde de trabalho, um bom dia e até quinta-feira. Quinta-feira mesmo. A gente se vê. Tchau. Valeu. Obrigado, Scott. Mesmo. Tchau. Tchau. Eu sou a Ju, esse é o nosso podcast Falar Português Brasileiro. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Esse episódio foi editado por Ricardo Gomes, da Apomorfia Podcast.